Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai edificar a sua fé e que vai impulsionar você a continuar testemunhando sobre Jesus, sobre a obra de Cristo e daquilo que Ele tem feito também na sua vida. Amém? Para isto eu quero usar como texto áureo, um texto daqui de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 32. Está escrito: a multidão dos que cria estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhuma necessidade entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia o valor do que vendia e o depositava aos pés dos apóstolos e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que acabamos de ler, um texto áureo que eu irei usar como perícope para versar a palavra desta noite, deste vídeo. E o texto aqui trata aqui que a igreja primitiva era uma igreja unida e uma igreja que tinha poder para testemunhar do Senhor Jesus. E este poder a igreja recebeu do próprio Cristo Jesus, porque a palavra do Eterno diz no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, está escrito que após Cristo ter ressuscitado e aparecido a algumas mulheres e depois aos discípulos a caminhos de Emaús, a palavra de Deus diz que Jesus se colocou dentro de uma casa, de repente, e se apresenta para os discípulos, e ali Jesus mostra a ferida do seu corpo, da sua mão, e a palavra de Deus diz que Jesus explica para eles a missão dele, e a palavra de Deus diz que Jesus dá uma ordem intrínseca para ele, o mandamento, ficar na cidade, até que do alto seja revestido de poder. E a palavra do Eterno diz que esta ordem que Jesus deu para eles, haja visto que eles deveriam permanecer no lugar em que Cristo havia ordenado. Porque Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E aqui uma clara expressão do batismo do Espírito Santo que viria no dia de Pentecoste. E a palavra do Eterno diz que 40 dias Jesus ficou com eles, e a palavra de Deus diz que, logo aqui no prólogo de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus, que participou da refeição com eles, após haver participado desta refeição, Jesus começa a instruir a eles que, na verdade, João havia batizado com água, mas que os discípulos, dentre poucos dias, seriam batizados com o Espírito Santo. E Jesus, ao falar isto, os discípulos ignorou e perguntou a Jesus: Senhor, é neste tempo que Deus restaurará o governo de Israel, o reino de Israel para si? E Jesus disse: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai, pela sua própria autoridade, já instituiu, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Galiléia e Samaria, até os confins da terra. E a palavra diz que Jesus disse isto antes de ascender aos céus. E a palavra de Deus diz que 50 dias depois, esta promessa se cumpre em Pentecoste, após a ascensão de Cristo aos céus. E a palavra de Deus diz que os discípulos estavam no cenáculo, e quando eles estão ali reunidos, um vento impetuoso veio sobre eles, e língua como de fogo foi repartida, e os discípulos foram empoderados por este poder, e Pedro se levanta e faz a sua primeira pregação em público, e a palavra de Deus diz que quase 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor.
Porque agora os discípulos não tinham somente informação. Os discípulos tinham o poder de Deus para testemunhar sobre Jesus, sobre a obra de Cristo e daquilo que Jesus é capaz de fazer na vida dos pecadores. Amém? Então a palavra de Deus diz que o Espírito veio sobre eles, dotando eles de capacidade, e foi a obra que Deus fez naquele dia, porque quase 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Havia judeus de nações helênicas ali presentes e eles foram impactados por a palavra que Pedro expôs ali. E a palavra de Deus diz que a mensagem foi tão impactante que os homens perguntaram: o que devemos fazer? Pedro disse: arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que após isso a igreja só crescia em números, mas também na graça do Senhor, na coinonia. E a palavra de Deus diz que determinado dia, quando Pedro e João estavam indo ao templo, à hora nona, havia ali um paralítico de nascença, e a palavra de Deus diz que esse paralítico, ou esse aleijado de nascença, ele esperava uma esmola de Pedro e João, porém Pedro fixou os olhos nele e disse a seguinte palavra: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi empoderado pelo poder de Deus em nome de Jesus, e aquele homem foi curado instantaneamente. E a palavra de Deus diz que este homem ficou de pé, louvando a Deus, e aqueles que o havia visto ele na condição anterior, antes do milagre, ficaram estarrecidos e impactados pelo poder de Deus que havia operado na vida deste homem. E por causa deste milagre e por causa do ensino dos apóstolos, o Sinédrio, as autoridades de Israel religiosa, começaram a enciumar, ficar com inveja, e prenderam eles e pressionaram a eles. Porém, eles não se deixou levar por isto, pelo contrário, eles testemunharam sobre Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz que eles falou diante do Sinédrio: julgai entre vós mesmos se é importante obedecer primeiro às autoridades humanas ou a Deus. E a palavra de Deus diz que eles foram ameaçados, e em fazendo assim soltaram, e eles voltaram para os seus e contaram e se alegraram por sofrer por Jesus. E a palavra de Deus diz que eles foram orar e grande poder veio de Deus, que houve um terremoto. E a palavra de Deus diz aqui neste capítulo, neste versículo que acabamos de ler, a Bíblia diz: a multidão dos que cria estava unida de coração e de propósito, e ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Amém? Então está aqui uma breve explicação do texto, do contexto da igreja primitiva, e eu quero falar com você nesta noite sobre o poder do testemunho, porque o texto aqui que acabamos de ler, o texto áureo, versículo 33, a palavra de Deus diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. E isso significa dizer que, para que nós sejamos testemunhos impactantes na vida daqueles que estão nos ouvindo sobre a obra de Cristo, nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida, do poder de Deus, mas também da graça de Deus, porque o poder de Deus e a graça de Deus andam junto. Porque ninguém pode testemunhar sobre Cristo somente com poder. Não, nós precisamos do poder, mas também da graça. Porque quando nós observamos este versículo, claramente nós vemos a necessidade de nós estarmos revestidos do poder de Deus para dar testemunho da ressurreição de Cristo. Porque quando observamos a vida dos apóstolos, a palavra de Deus diz que quando eles foram presos pelo Sinédrio, que estava incomodado por causa dos apóstolos, está ensinando e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e por causa do milagre que eles haviam feito em nome de Jesus na vida deste aleijado de nascença. A palavra de Deus diz que quando eles estão diante do Sinédrio, sofrendo ameaça e sendo questionado por causa dos seus ensinos e do milagre que eles haviam feito,
A palavra de Deus diz em Atos 4, 7, está escrito: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem crucificaste e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome. Este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Então Pedro, diante desta afronta, desta ameaça das autoridades eclesiásticas que estavam ali pressionando a eles, poderia ser reprimido, ter se calado e ter engolido a afronta e a opressão das autoridades de Israel, as autoridades religiosas. Porém, a palavra de Deus diz que Pedro se levanta com intrepidez e ele testemunha sobre a obra de Jesus, sobre o poder que há no nome de Jesus e sobre aquilo que Jesus é capaz de fazer na vida daqueles que crê. Então, nós precisamos nos mover no poder de Deus e na graça de Deus, para que nós possamos ser testemunhos vivos na vida daqueles que pede referência da nossa fé, que pede prova da nossa fé, para que a palavra que sair da nossa boca seja a palavra que nós cremos, mas que nós também vivemos, porque os apóstolos estavam munidos do poder de Deus, cheios da graça de Deus, mas eles também viviam aquilo que eles estavam pregando. A igreja primitiva, eles entendiam que eles não eram simplesmente um organismo vivo, mas eles entendiam que eles eram um organismo vivo que se movia em prol de um propósito que Deus havia projetado para a vida da igreja de Cristo, a igreja corpo de Cristo. Então, nós precisamos ter esta cosmovisão e entender que nós somos um organismo vivo, não inerte, mas um organismo vivo que se move em prol de um propósito, de uma missão que Deus nos deu para que nós possamos testemunhar, viver esse propósito que é de testemunhar sobre Jesus, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a obra de Jesus Cristo para o mundo, para que o mundo receba a mensagem do Evangelho, seja impactado por esta mensagem, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, e o sal tem a função de salgar e a luz de iluminar as trevas. Então, se nós como sal e como luz, nós precisamos exercer a nossa função, o nosso ministério primário, que é de fazer o ID do Senhor Jesus e anunciar o ID de Cristo sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, mas também daquilo que ele é capaz de fazer na vida do pecador. Porque quando João e Pedro estão diante das autoridades, sendo aqui ameaçado, eles não retrocedeu, pelo contrário, eles testemunhou, porque a palavra diz que eles se levantaram e disse que aquele homem estava ali em perfeita saúde, porque ele havia recebido o milagre que veio do Senhor Jesus. E a palavra diz que este Jesus, ele diz, este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então Pedro, ele se levanta e diz, Jesus é a pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores, e não há salvação em nenhum outro nome no céu nem na terra que não seja no nome de Jesus. Então ele se levanta e ele proclama. E esse Jesus que nós anunciamos, que se esvaziou e se encarnou e que foi obediente até morte de cruz, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então os apóstolos
apóstolos se levantaram e declararam e proclamaram uma mensagem querigmática, uma mensagem proclamadora, que não há salvação em nenhum outro nome, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, senão o nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome, e que é o nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui nós vemos Pedro cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, testemunhando sobre a ressurreição de Cristo, mesmo sobre a ameaça, porque quando nós estamos munidos de autoridade de Deus, andando no poder do Espírito de Deus, nós ficamos intrépidos, cheios de autoridade de Deus, para testemunhar sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Então Pedro se levantou, mas João, e testemunhou. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores, pessoas que de fato quer viver a plenitude do Evangelho e que também deseja que outros sejam impactados por este Evangelho e que não tem, mesmo diante de ameaça, mas que proclama uma mensagem querigmática, anunciadora daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que verteu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então esta mensagem que a igreja primitiva pregou, e nós como igreja do século presente precisamos fazer e proclamar a mensagem do Senhor, a mensagem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Yeshua HaMashiach. E ele diz: não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus. E nós precisamos também testemunhar diante de quem quer que seja, que em Jesus, somente em Jesus, há salvação e a libertação na vida do pecador. Porque foi para isto que ele se manifestou, para nos redimir dos nossos pecados, para nos dar uma vida e vida em plenitude. Porque não há salvação em nenhum outro nome, senão o nome de Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo, como Pedro testemunhou diante das autoridades de Israel. Este é Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos, senão por meio do nome do Senhor Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará diante de Deus e toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que Deus está falando com você nesta noite, você que não tem uma aliança ainda com o Senhor, que você precisa confessar o nome de Jesus para que você seja salvo, para que você seja liberto, para que você seja justificado pelo nome de Jesus, pela justiça de Jesus, porque aqueles que rejeitam o nome de Jesus, um dia vai se apresentar diante dele, mas vai se dobrar diante dele e vai confessar o nome dele, mas será tarde. Porque o tempo de confessar o nome de Jesus é agora. Porque o tempo é esse. Não é depois que você morre que você vai confessar. No dia da vinda dele, no dia do juízo final, todo mundo vai ter que se dobrar diante dele mesmo. Mas lá não vai adiantar mais dizer que Jesus é Senhor, não. Porque já não vai adiantar para a salvação. Vai reconhecer porque ele é soberano, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Mas o tempo presente é o momento em que nós precisamos confessar o nome de Jesus para que nós possamos ser salvos. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 10, 9, que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque é com a boca que se faz a confissão e com o coração se crê para a salvação. Então, crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa serás salvo. Porque se você confessando, aceitando, crendo, você se tornará uma testemunha como o apóstolo Pedro, como João e como, graças a Deus, por graça e misericórdia do Senhor, estou sendo testemunho do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, Pedro testemunhava mesmo sobre a ameaça e das autoridades religiosas, mas ele não retrocedeu, pelo contrário, ele não se calou, mas pelo contrário, pregou a verdade.
E partindo desse pressuposto, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, buscar o poder de Deus para que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Cristo e da ressurreição de Cristo. Não somente com palavras, mas por meio da nossa própria vida, uma vida de obediência, de submissão, de rendição ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que olhar para a nossa vida veja que de fato nós pertencemos a Jesus e que de fato nós somos discípulos de Cristo, porque a nossa fala, o nosso jeito, o nosso comportamento reflete a glória de Deus. Então, se nós queremos e desejamos ser testemunhos vivos de Cristo, nós precisamos estar revestidos do poder do Espírito Santo e da graça de Deus, que nos impulsiona e nos capacita para testemunhar da ressurreição de Cristo e da sua obra redentora na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Porque os apóstolos de Cristo da igreja primitiva, eles, diante das autoridades, eles não negou, eles não omitiu a verdade, mas pelo contrário, eles testemunhou, mesmo sobre afronta, sobre ameaça, sobre questionamento, eles não se calaram, eles testemunharam. Então, como os apóstolos, nós precisamos ser testemunhos vivos, não só por palavras, mas também de uma vida de obediência, de submissão e de praticidade à palavra de Deus e ao senhorio de Jesus sobre nós e na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que as autoridades que estavam ali no Sinédrio olharam para eles e viram que de fato eles andaram com Jesus. Se não, vejamos, Atos 4, versículo de número 13, está escrito: observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que era homem simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Porque quando nós, de fato, temos um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo, as pessoas olham para a nossa vida e elas veem Cristo na nossa vida, porque as autoridades que estavam interrogando ali Pedro e João, eles vendo que as autoridades vendo que Pedro e João eram homens sem erudição, eles olharam e viram que de fato Pedro e João era discípulo de Jesus e que havia andado com Jesus, porque eles tinham autoridade espiritual em Deus para testemunhar sobre Cristo, e eles reconheceram que de fato eles haviam andado com Jesus Cristo. E não obstante a isto, como igreja de Cristo do século presente, nós precisamos voltar aos rudimentos da igreja primitiva, a unidade que a igreja primitiva vivia, e retornarmos a este lugar de unidade para que o nosso testemunho seja testemunho vivo, tanto daquilo que nós falamos sobre Cristo e sobre aquilo que nós também vivemos, porque se nós queremos saber se uma pessoa de fato crê naquilo que ela está falando, é se ela está vivendo. E as autoridades de Israel, eles olhavam e viam que os discípulos estavam falando daquilo que eles viviam. Porque eles falavam e o seu comportamento era exatamente sobre aquilo que eles falavam, que eles estavam pregando. Então, quando de fato uma pessoa crê naquilo que ela está falando, ela vive o que ela está falando, ela vive o que prega. Porque não basta só falar, ela precisa falar e ela precisa viver. E partindo desse pressuposto, nós precisamos colocar em ação a nossa fé, a nossa obediência e testemunhar sobre Jesus, para que as pessoas olhem para nossas vidas e elas vejam de fato que nós vivemos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a igreja primitiva pregava um evangelho puro e sem mistura, mas eles, aliás, viviam este evangelho, um evangelho santo, sem mácula, sem mistura, mas um evangelho singelo e sincero, que expressava a obra redentora, remidora de Cristo na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição
do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Então nós precisamos voltar a estes rudimentos, a mensagem cristológica, cristocêntrica, uma mensagem teocêntrica, paracretocêntrica, para que o poder de Deus volte a emanar em nossas vidas, como era na vida dos apóstolos. Porque em fazendo assim, nós veremos a manifestação do poder de Deus na nossa vida, nas nossas palavras e na vida daqueles que nos ouvem, sendo transformado, impactado pelo poder do testemunho de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Segunda lição da igreja primitiva. Os primeiros cristãos viviam em plena comunhão e unidade de coração. Se não, vejamos. Atos 4, 32 ao 34. Está escrito: a multidão dos que cria estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos, pois não existia nenhuma necessidade entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia o valor que vendia e o depositava aos pés dos apóstolos e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então a igreja primitiva era voltada para esta obra de caridade, mas também era voltada a sua atenção também para aqueles que era necessitado, que estava ali precisando. E a palavra de Deus diz que os que tinham posse vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos o valor, e este valor era partilhado entre aqueles que estavam ali na comunhão dos santos e não havia necessidade alguma entre eles. Então, nós precisamos viver neste lugar de koinonia, de comunhão uns com os outros e se preocupando com a necessidade do outro, porque se alguém vendo seu irmão em necessidade e fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Aí o apóstolo João vai dizer na sua epístola: amados, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. A igreja primitiva amava assim, em ação e em verdade, não somente em palavras. Porque se eu ver meu irmão em necessidade, abençoar ele com palavras e dizer, vai embora e voltar para minha casa, aquecer-me, me alimentar, que fé é essa? Mostra-me a tua fé sem obra, eu te mostro a minha fé por meio das minhas obras. Foi o que Tiago também disse. Então a fé atuante é essa, uma fé que manifesta o amor na prática, como a igreja primitiva, que era uma igreja que vivia em unidade. E nós precisamos viver nesta unidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceira lição da igreja primitiva: oração. A igreja primitiva era uma igreja que orava, que jejuava e que estava sempre ali buscando o Senhor, submissa ao Senhor, procurando ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor, e em fazendo assim, eles estavam dentro do bojo, do escopo da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que quando Pedro e João foi ameaçado e solto pelo Sinédrio, eles voltaram para os seus companheiros e contou tudo o que eles haviam sofrido. A palavra de Deus diz que eles começaram a orar a Deus por intrepidez, para que eles pudessem continuar testemunhando. Se não, vejamos Atos, capítulo de número 4, versículo 28, está escrito: agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale a tua palavra com coragem, com toda coragem, e enquanto estende a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Porque quando nós entendemos que, como os apóstolos, que a oração é a chave que abre a porta para o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós não abrimos mãos da oração. Pelo contrário, nós perseveramos na oração, mesmo diante de afronta, porque nós entendemos que a oração é a chave que abre a porta do sobrenatural em Deus. Amém? Então, eu citei só esse texto aqui para não ser exaustivo, mas tem tantos outros versículos aqui que a palavra de Deus diz que os apóstolos perseveravam na oração, na doutrina e no partir do pão com a igreja do Senhor. E a palavra de Deus diz que grande era a comunhão entre eles e unidos de coração e no mesmo propósito. E
Agora, a lição prática para nossas vidas. Primeiro, para que eu e você sejamos testemunhos vivos de Cristo que impacta a vida daqueles que nos ouvem, nós precisamos estar cheios do poder de Deus e da graça de Deus para testemunhar sobre a ressurreição de Cristo. Segunda lição prática para a nossa vida é: nós precisamos ter unidade de propósito, estar unido de coração como a igreja primitiva, que era unida de coração e no propósito de Deus para cumprir a missão que Deus nos encarregou como a igreja primitiva. Terceira lição prática para nossas vidas: nós não devemos e nem podemos abrir mão da oração, porque a oração é a chave que abre a porta para uma vida de sobrenatural em Deus, para fazer a obra de Deus e fazer aquilo que o Senhor nos comissionou como igreja, como corpo de Cristo, mas também como um membro deste corpo, porque Deus tem um chamado específico também para a vida de cada um de nós. Então nós precisamos estar sempre no ambiente da oração, porque no ambiente da oração nós recebemos a revelação daquilo que Deus espera de nós e quer de nós, para que nós cumpramos com êxito aquilo que o Senhor quer e que unge a vontade do Senhor. Amém? Eu quero orar por você que está aqui neste vídeo, que ainda não tem uma aliança com o Senhor e que deseja ter uma aliança com o Senhor e fazer parte do corpo, a igreja corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e que também deseja sair desta vida de nostalgia, de mesmice, para uma vida em Deus, uma vida de novidade de vida. Amém? Mas também quero orar também por você que já é cristão, que está se sentindo cansado e que tem sentido sem propósito na sua vida. Eu quero orar para que o Senhor te levante e te impulsione a buscá-lo, para Ele venha revelar a você a sua vontade, aquilo que Ele tem para a sua vida. O propósito individual. Porque nós, como corpo de Cristo, nós não somos simplesmente um organismo vivo. Nós somos um organismo vivo e que se move em prol de um propósito, de uma missão que Deus projetou para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu primeiro quero orar por você que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, obrigado por esta palavra, por este vídeo, por esta hora. Ó Deus, que esta palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual está sendo enviada. Mas agora, Pai, eu quero orar também por esta pessoa que está se arrependendo dos seus pecados e que reconhece o senhorio de Jesus e reconhece que é pecadora e que deseja ter uma aliança contigo, ó Pai, mediante o sangue de Jesus. Ore comigo desta maneira. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que sozinho eu não posso me salvar, e neste momento eu confesso os meus pecados e te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã, que está sem perspectiva de vida e que precisa de direção do Senhor. Neste vídeo o Senhor te deu essa direção, mas Ele quer ampliar essa direção no ambiente de oração, de coinonia com Ele, no seu secreto com o Pai. Amém? Pai, neste momento eu oro por este irmão e esta irmã que está, Senhor, se sentindo cansada, desanimada e sem perspectiva de vida. Neste momento eu peço ao Senhor que chame ela a este lugar de coinonia e que o Senhor dê a ela um fôlego novo, um ânimo novo para continuar caminhando 40 dias e 40 noites e cumprir teu propósito pelo qual o Senhor já revelou e que o Senhor venha revelar com abrangência e que ela cumpra conforme o teu querer e conforme aquilo que unge a tua vontade para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus, receba essa palavra, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e ative a opção aí todas, para que quando eu colocar o vídeo aqui, o YouTube mande para você, amém? E compartilhe para outros também, deixa aqui um comentário para ajudar o canal, amém? Um grande abraço.